A gente está aqui com a equipe da Companhia Nissi de Artes. Eu estou aqui com a Waisa, com a Flávia, com a Lívia e com o Gustavo. E também aqui no background tem a galerinha aqui dos teens, da Família do Amor. E a gente vai estar batendo um papo aqui, compartilhando experiências. Nós já passamos o dia inteiro juntos hoje, apresentando Salvaterra para eles. Glória a Deus. Né? E foi muito bom estar o dia. Já conversamos tanto que a gente devia ter gravado as nossas conversas, né? Tanta coisa boa, tanta coisa edificante. Mas a gente quer gravar algo aqui para compartilhar com a igreja, para você que acompanha a gente no canal aí. E a gente vai começar com uma pergunta. E eu queria começar com a Waisa. A Waisa que está liderando essa equipe aqui, né? Isso, coordenando. Coordenando essa equipe. Waisa, me diz uma coisa. Como foi? Conta pra gente, assim, o dia que você decidiu, vou partir, vou arrumar minhas malas e vou pro Nissi. Eita, Vou Jesus. sair na estrada aí. Conta pra gente aí. Amém. A paz, igreja. Quando eu me converti, o Senhor, ele sempre, desde quando eu me converti, o Senhor, ele liberou palavras sobre a minha vida, dizendo que eu iria para as nações, sobre tudo relacionado à missão. Só que eu confesso que nunca foi algo que ardeu no meu coração, nunca foi algo que eu disse, meu Deus, eu quero viver isso, o meu sonho é viver isso, não. E eu continuei minha caminhada com o Senhor, só que no ano passado eu fiz uma oração perigosa. Eu gosto de dizer que é uma oração perigosa, porque é aquelas orações perigosas. Eu, em um domingo, eu estava orando ao Senhor, era um domingo assim que eu estava completamente derramada, e eu falei, Senhor, eu preciso ir, eu quero ir, eu preciso sair, eu preciso viver o que o Senhor tem para mim. E na segunda-feira, no dia seguinte, apareceu no Instagram o processo seletivo, que estava aberto para o Nissi. Eu falei, meu Deus, e eu já conheço a Nissi há muito tempo, né? Então, desde a minha adolescência. E eu comecei a orar, o Senhor, será que é isso? Sabe quando você olha assim, você diz, eita, é resposta. Só que no meu coração, o meu medo era que fosse do meu coração e não do coração do Senhor, né? Então eu comecei a orar relacionado àquilo, Senhor, é isso que o Senhor quer. E o Senhor, ele foi me dando confirmações. Passando o tempo, ele foi me dando confirmações, e faltando 2 horas para o processo finalizar, no mesmo dia, eu fiz a minha inscrição. Os 45 do segundo tempo. Conversei com os meus pais, eles abençoaram, e fiquei esperando. Eu falei, se for da sua vontade, estou aqui para honra e glória do Senhor. Glória a Deus. A gente tem que estar sensível. Waisa, aí é um desafio para nós crentes, né? Porque existe o desejo do nosso coração, né? Nós temos vontades, temos sonhos, mas como saber se aquilo está em concordância com o coração de Deus, né? Porque agora somos servos, né? Já não é mais o nosso querer, a nossa vontade, mas a vontade do Pai. E aí, na experiência de vocês aqui, como pesar se aquilo que está no meu coração também é aquilo que está no coração de Deus? Conta pra gente aí. Nossa, isso daí a palavra diz que o que vem dele traz paz. Se nós vamos tomar uma decisão que não nos traz paz, provavelmente não vem do Senhor, né? Porque existem coisas legítimas que o Senhor, ele tem, missões legítimas, só que não é pra gente, sabe? Eu poderia muito dizer, Senhor, eu quero, não sei, um pastor vai pastorear uma igreja, mas talvez o Senhor, ele quer ele no campo. Então, pastorear uma igreja é legítimo, é um chamado legítimo, o Senhor, ele quer. Só que para aquela pessoa é um chamado específico, ou quer que vá para o campo. Então o meu medo era esse, né, de ir para o campo, sendo que é um chamado legítimo para todo e qualquer cristão, mas será que o Senhor queria que eu vivesse isso nesse tempo? Então, por que a oração? Porque o Senhor, ele confirma através de pessoas, através da sua palavra principalmente. Então, quando traz paz, a gente entende que é do Senhor, e ele confirma, ele não nos dá uma missão e deixa com que nós não tenhamos certeza que vem dele, porque se vem dele, ele vai confirmar, né? E em muitas áreas da nossa vida, porque todos os dias nós temos que tomar decisões. É uma decisão com o Senhor, é uma decisão no nosso trabalho. Nossa vida é feita de decisões. Então, elas, quando provém do Senhor, elas têm que trazer uma paz que excede todo o entendimento. Às vezes, coisas perigosas, decisões perigosas que nós temos que fazer,
nos traz paz. E isso só vem do Senhor. né? Somente o Senhor. Meu Deus, é. Quanto mais perigoso, mais grandioso, né? É. A Waisa, ela é do Acre. Sim. Qual é a cidade lá? Plácido de Castro, interior do Acre. Legal. E agora a gente vai ouvir a Flavinha, que é lá do Maranhão, da cidade de Açailândia. 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 E aí, Flavinha, conta a tua história. Como foi a tua chegada no Nici aí? Oi, gente, paz, tudo bem? Então, assim como a Laisa, o Senhor, desde a minha conversão, o Senhor sempre falou que eu iria para as nações, todas as orações que eu recebia, todas as palavras que eu recebia, eram que eu iria sair, que eu iria levar o evangelho, que eu não iria ficar ali naquela cidade. Mas desde sempre eu sempre falava, não, eu brincava, isso é da carne, não é de Deus, a palavra não é de Deus. Eu sempre tive muito medo, porque estava até conversando hoje, infelizmente a visão que as pessoas têm da missão é que é algo triste, algo ruim, né? A visão que as pessoas têm de fazer missão é algo que você vai morrer, é algo não que você não morra por Cristo, mas é algo que vai acabar com a sua vida, infelizmente. E eu sempre queria fugir disso, mas o Senhor sempre trazia a palavra. Não, você vai sair, você vai levar o evangelho, vai pregar. E teve um belo dia que eu estava na minha igreja e o meu líder falou assim, Flávia, o meu líder de teatro falou assim, a companhia do Giovanni Nici vai vir aqui na cidade, eles vão ministrar uma peça, vão na igreja, e aí a gente vai assistir, vai compartilhar algumas coisas com eles. E aí eu falei, tá bom, fomos assistir a peça. E aí, a partir daquele momento que eu assisti a ministração, que eu vi mesmo o tamanho do projeto, vi o que era o projeto, e que eu vi que isso podia juntar com a arte, né? Porque eu sempre amei arte. Eu me converti através da arte, através da dança. Legal. E aí, eu sempre amei, e eu vi que dava para juntar as duas coisas, né? Falei, meu Deus, como assim você pode fazer arte e ao mesmo tempo você pode fazer missão? E é possível. E aí o meu coração foi se abrindo e tudo. E aí uma das meninas da equipe, ela falou comigo, olha, Flávia, vai abrir o processo seletivo para a escola missionária. Na época nós tínhamos a nossa escola missionária, que era o Instituto de Missões. E aí eu falei, não é para isso, eu não sei fazer nada. Era um preparatório missionário que nós tínhamos, né? E aí ela falou, vai abrir, você tem muita cara de missionária. Aí eu, gente, não, eu não quero fazer, não quero. Aí ela, não, mas você tem cara de missionária, seu coração é missionário e tudo. E aí eu falei, mãe, eu fui orar e o Senhor, ele foi incomodando muito, sabe? Eu não me senti mais conformada com o que eu estava vivendo. Eu brinco que quando eu entendi, quando eu vi a história do Kaique, né, do nosso líder, eu falei, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sou crente, não, porque, tipo, foram muitas coisas que ele fez, posicionamentos que ele teve, que eu falei, gente, eu preciso me posicionar. E aí, a partir de então, eu fiz uma oração, as orações perigosas, né? Eu fiz uma oração assim, eu falei, Deus, eu não quero mais uma vida normal, eu não quero mais uma vida que seja só algo, sabe, só realmente estar dentro de uma igreja, dentro de 4 paredes. Trabalhar, pagar boleto. Exatamente. Dentro de 4 paredes, sem enxergar os meus irmãos que precisam de socorro, né? E aí eu orei sobre isso, e aí eu fiz o processo seletivo, fiz a inscrição, participei do processo, e aí eu fui aprovada no processo seletivo, eu fiz 5 meses, né, de escola missionária, lá onde a gente tem o treinamento, que era missiologia, teologia e artes, né, tudo isso englobando a arte também. E aí depois, com outra avaliação, eu fui convidada a entrar na companhia. E hoje estamos aí. Quantos anos? 6 anos. Meu Deus! Pra quem não quer. Que legal, né? 6 anos. Muita história para contar, né? Muita história. Muito testemunho. Muita coisa, graças a Deus, muitos testemunhos. E ontem lá na igreja, a ministração de vocês, assim, o que vocês sentiram, né, da igreja, do povo? Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Foi algo surpreendente. Nós temos visto muitos testemunhos dessa mensagem, né, dessa peça. Muitas vidas sendo alcançadas, principalmente restauradas e curadas, sabe? É uma mensagem muito forte. Muito forte. É um confronto mesmo, tipo, um confronto com
com a nossa alma, com o nosso coração mesmo, o Senhor todos os dias, mesmo nós todos os dias ministrando, sempre que nós vamos ministrar, é algo que o Senhor vem bater com a gente também, né? A gente fala que a palavra é viva, então essa mensagem todos os dias, ela é uma mensagem nova para a gente também. Todos os dias nós estamos sendo ministrados antes de ministrarmos. Então, foi muito forte mesmo. Eu fiquei muito feliz de ver uma igreja que estava sedenta mesmo, né? Que, aos pés do Senhor, se derramando aos pés da cruz, aos pés de Jesus, e recebendo do amor dele, recebendo da graça, sendo renovados, sendo transformados e se permitindo, né? Sim. Mais que isso, se permitindo ser transformados pelo amor do Senhor. Então foi bênção demais mesmo, bênção demais. Agora me diz uma coisa, você serve ou finge que serve? Spoiler, se você ainda não assistiu, você ainda não assistiu, é forte. É forte. Obrigado, Flavinha. Bora agora perguntar para Dona Lívia. Dona Lívia tem um testemunho também muito bonito, né? Dona Lívia, que é de São Paulo, da cidade de São José dos Campos. Gente, tudo bem? Como eu entrei na NC, né? Meu processo também é um longo processo. Acho que todo missionário, ele passa antes pelo entendimento de que a missão, ela começa dentro da sua comunidade local, dentro da sua casa, dentro da sua família. Então, eu sempre tive isso no meu coração, isso que queimava pelas pessoas, que queimava em amor pelas pessoas, né? Eu fazia muito serviço missionário na minha comunidade local, em São Paulo, junto à minha igreja. Então, a gente abordava as pessoas e via o amor de Deus tocando nelas através da profecia, através dos detalhes do amor, do cuidado de Deus, e ver as pessoas chorarem, ver as pessoas se derramarem na presença, fazia o meu coração querer alcançar cada vez mais as pessoas. Então, era uma coisa que queimava no meu coração, e a palavra de Deus vai dizer, né, que ele vai trazer as testemunhas. E aí ele trouxe pessoas para confirmar e dizer para mim, olha, eu vejo você como uma missionária, eu vejo você levando a arte como quem traz o amor de Jesus para as pessoas. E aí um dia que foi muito certo para mim foi uma vez que veio um profeta de fora, né? Que eu não me conhecia, e eu estava em outra cidade que não a minha. E aí ele falou a minha data de nascimento, falou meu nome, falou, olha, eu vejo você pisando com seus pés sobre toda a terra. Eu vejo você indo para todos os cantos, né, os 4 cantos do mundo, falando desse amor. E eu vejo que é breve, então se prepara. E aquele era meu último ano na escola, hoje eu tenho 21 anos, né, eu tava com 18. E aí eu entendi que era pra me preparar e tudo mais. E daí de lá pra cá eu fui me preparando, né? Eu fui me envolvendo cada vez mais com as artes, porque a gente sabe que é necessário que exista técnica com o verdadeiro adorador. Essas duas coisas unidas, nem só uma, nem só outra, mas as duas para que seja com excelência aquilo que a gente tá entregando pro Senhor. Então eu fui me preparando tanto fisicamente dentro das artes, quanto espiritualmente pela minha casa, pela minha igreja, né, comunidade local. E aí eu vivi a preparação missionária da minha igreja, eu vivi uma escola missionária da minha igreja ministerial, e vivi minha primeira viagem missionária lá dentro, continuei servindo a comunidade local. E aí, quando foi mais ou menos em outubro de 2025, a minha mãe, ela chegou em mim e falou assim, Lívia, ela chegou chorando, assim, muito emocionada. Deus tinha falado com a profeta. Confirmado. Chegou muito emocionada e ela falou, olha, eu sinto do Espírito Santo que ele vai te levar logo. E ele tá falando comigo e eu tô chorando porque eu nunca tive saindo de casa, né? E o meu irmão já saiu de casa, mas só que eu tenho 2 irmãos, um mais velho e uma irmã mais nova, mas ela nunca tinha visto eu sair de casa, né? Uma filha sair de casa. E aí ela falou que tava sendo mexida com aquilo. Eu falei, mãe, mas assim, não tenho nada pra sair de casa ainda. E aí eu lembrei, né? O Espírito Santo me lembrou que em julho de 2025 ele tinha me falado, coloca no calendário que dezembro desse ano será o mês das despedidas. Meu Deus.
E aí eu coloquei lá no calendário, tava lá, e eu tinha colocado em julho de 2025 e tinha me esquecido. E aí depois eu fui ler aquilo e eu achando que era só, sei lá, despedida de qualquer outra coisa. Mal sabia eu que aquele seria o tempo em que eu O Senhor te enviando, abandonaria- né? que eu deixaria tudo pra trás pra poder viver a missão integral. E aí eu me inscrevi pra... Uma amiga minha me enviou as inscrições pra missão da CIA. Foi no último dia, um dia que eles É tinham... só assim, né? Tá fechando as portas, né? Tá Né? acabando o Só tempo. pra dar aquele frio na barriga, aquela adrenalina Né? maior, né? Só pra dizer, não foi Deus mesmo. Aí, pra que a gente não se vanglorie. mas É verdade. Foi ele que fez. Porque foi ele em todo o processo. Em todo o processo foi ele. Porque a preparação também, nem sempre ela é fácil. Mas até Uhum. para os missionários que estão Ah, em é. formação, que estão nos assistindo, né? A preparação nem sempre é fácil. Às vezes a gente fica, Deus, quando vai acontecer? Mas ele não tá atrasado, ele tá te protegendo, né? Ele tá É. protegendo o seu coração, porque ele conhece a gente muito mais do que a gente se conhece. E aí, foi aquilo, né? Eu fiz a inscrição, foi aprovada, eu tô aqui hoje, pra glória Glória a de ti, Deus. Deus. Na Ilha do Marajó. Olha aí onde tu veio parar. Glória a Deus. Glória a Deus. Elive, agora tu falaste duas coisas muito interessantes que eu queria até pontuar aqui. Assim, a primeira, quando tu recebeste aquela palavra de direcionamento, olha, nesse lugar que Deus vai te usar. Né? É interessante que tu disseste, então eu mergulhei nas artes, eu fui aprender, eu fui estudar, sabe? E isso é muito bacana na vida do crente que se posiciona, porque muitas pessoas recebem palavras, recebem direcionamentos, mas nunca se posicionam. Olha, Deus quer me levar, Deus quer me mover comigo e tal, mas eu não estudo, eu não tiro meu passaporte, eu não me aperfeiçoo, né, para aquela obra. Aí às vezes até diz, poxa, Deus está demorando. Será que é Deus que está demorando? Ou está faltando eu me posicionar, né, me lançar? Então já anota essa aí, viu? Pega o exemplo da Lívia aqui. E se Deus já falou contigo, te prepara e vai, meu irmão. Aí a segunda coisa que a Lívia falou, até me falar alguma coisa, amor? Quer perguntar Era alguma coisa? esse ponto, né? O quanto isso é importante, essa preparação. Então, essa preparação, ela vem antes desse ponto do processo, né? E aí as pessoas, às vezes, ficam esperando ali de braços cruzados, já tem uma palavra, Deus já liberou, já tem um destino liberado para ti, né? E Deus, ele é fiel, ele sempre vai fazer a parte dele. Mas aí fica essa pergunta, será que a gente tem feito a nossa parte, a gente tem se posicionado, se colocado realmente na posição, né? E isso é fundamental, né? Para que realmente se materialize aquilo que Deus falou ao nosso respeito, né? E tem mais uma coisa que eu queria perguntar para vocês aqui também. Geralmente, vamos lá, quero saber se vocês concordam comigo, né? Quando Deus chega assim para falar com a gente, dificilmente a gente está preparado para ir. Dizer que Deus acertou em cheio. Né? O pensamento que a gente tem parece, não, alguma coisa está errada, eu quero confirmação. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero, não era essa área que eu queria. Né? E de repente Deus fala, olha, é aqui. O que vocês acham disso? É verdade? O que vocês acham? Na verdade, a gente nunca quer sair do nosso conforto. Sim. É muito bom a gente estar onde a gente se sente confortável. Uhum. É muito legal, se eu estou confortável aqui, eu permanecer. Mas o Senhor nunca deixa a gente na nossa zona de conforto. O Senhor, ele sempre nos leva para lugares que para nós não é confortável. Então Deus vai mexer com a nossa zona de conforto, não é verdade? E é esse lugar que a gente precisa entregar. Senhor, eu entrego o meu conforto a Ti. Aí a gente vai lembrar de Cristo falando, né? O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, né? Isso já fala muito, não fala? Fala muito, né? E a gente às vezes se apega realmente com o conforto, com a nossa situação, com os nossos sonhos. Poxa, Deus, mas é para esse lugar realmente que eu tenho que ir. Né? Mas depois que a gente está vivendo aquilo que Deus chamou, a gente não quer mais sair de lá, né? Exato. Não é verdade? É verdade. Não quer mais sair de lá. Não, eu tô bem, eu tô satisfeito no Senhor e vivendo aquilo que Deus mandou viver. Quer falar, Flavinha? Dá o microfone para ela. Fala, Flavinha. Deixa Deus te usar. Você não se enxerga mais fazendo outra coisa, né? É uma paz, como a Lássia já falou antes, é uma paz tão grande que você não se enxerga mesmo, mas vivendo de outra forma. São 6 anos de CIA, né, de companhia. E aí eu vou para minha casa, lá para os meus pais,
passar as férias, e sempre a gente vai no final do ano, né? E aí quando eu chego em casa, passa uma semana, coisa boa! Aí depois de uma semana, que horas que eu volto? Meu Deus, tá demorando! Aqui já não é mais o meu lugar. Tipo, você já sente mesmo que você não é mais pertencente àquele lugar, né? Pertencente àquilo. Você realmente queimou as carroças, né? Você não tem mais pra onde voltar, né? Não tem literalmente mais assim, pra onde voltar, no sentido de que você entregou tudo mesmo, sabe? Quando você volta em casa é só um passeio mesmo. Você entende que aquilo já é a sua vida. A mensagem, o verdadeiro evangelho que o Senhor te entregou já é aquilo que você está vivendo. E só uma coisinha que a gente estava falando antes, né, de preparação, é uma coisa que eu gosto sempre de falar, é que o Espírito Santo ele não age no corpo preguiçoso. Né? Anota essa aí. O Espírito Santo não age no corpo preguiçoso. Ele é poderoso. Isso é forte. O Espírito Santo ele trabalha de todas as formas, mas ele não vai pegar na sua mãozinha e fazer por você, sabe? Ele vai fazer através de você. Então, para que você possa fazer, para que ele possa fazer, agir, você precisa se posicionar. Nós precisamos nos preparar, sabe? A gente sempre, o Kaique sempre fala que a galera do mundo, eles passam noites e noites e noites sangram, fazem tudo para ter uma boa preparação. E aí, por que nós só esperamos pro Senhor fazer por nós, né? É igual você falou, às vezes não é que Deus está demorando, é que você não está se posicionando, se preparando para que algo que Ele quer que você faça na sua vida aconteça, né? Ele não vai fazer por você, né? Ele precisa que você se posicione e faça, se prepare, né? Se você quer ser um missionário, o que você já fez para isso? Eu tenho a Europa como nação. E aí, você já se preparou na língua? Já tem o passaporte? Tipo, então, você precisa se posicionar, se preparar, para que quando o Senhor falar, esse é o tempo, você esteja pronto. Depois desse período que o Senhor me entregou, que eu entendi, eu passei 2 anos ainda para poder ir mesmo, né? Se preparando ou relutando? Me preparando, né? Durante esse período. Com medo, né? Mas me preparando. Então, nesse período, eu fiz outros treinamentos missionários, eu fiz vários cursos mesmo de teatro, dança, que envolvia, né, essa área, para que quando fosse o tempo certo mesmo do Senhor, não fosse de algo, tipo assim, não fosse algo tão cru, né, eu tivesse entendimento daquilo, eu tivesse uma preparação. Então, o Espírito Santo não age no corpo preguiçoso, né, se prepare. É movimento, né? Está em movimento. Você precisa se preparar para ele agir, né, através de você. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês 4. Tá. Renunciar dói? Com certeza. Eita, meu Deus. Não, se não doer. Não é renunciar. Cara, inclusive sobre isso, sobre renúncia, sobre doer e tudo mais, né? No campo missionário em si, assim, quando você vai pra missão integral, você tem que abandonar tudo, né? Sua casa, sua família, sua faculdade, que tipo, eu tranquei a faculdade, por exemplo. Você tem que abrir mão de várias coisas. E aí eu tava, assim, desconfortável, que nós tava falando assim agora. Tipo assim, tem coisas que você fica desconfortável. E aí eu tava tendo um momento com Deus e ele falou assim pra mim, porque eu tô tentando te mostrar que eu sou a sua casa. Meu Deus. Que a sua casa não é mais feita por tijolos, por pessoas. Tem um versículo, né, que vai dizer: deleita-te no Senhor, né? E Ele atenderá os desejos do seu coração. E depois eu fui ver a palavra, o significado dela, né, sobre você se deleitar no Senhor. E significa você ter todo o seu prazer nele. Aleluia. E muitas vezes a renúncia, ela tem a ver com isso. Da gente voltar o nosso prazer para o lugar certo. E aquilo é uma proteção para o nosso coração. Porque se a gente coloca a fonte do nosso prazer em outra coisa que não Cristo, uma hora aquilo vai nos levar a quebrar. Sim. Aquilo vai nos destruir de alguma forma, né? Porque se torna um ídolo, se torna um amor maior do que Jesus. Então a gente sempre renuncia porque o nosso coração está sempre inclinado a colocar coisas no lugar de Deus. E renunciar é tirar algo do lugar de Deus. Do lugar que só pertence a Deus. E aí a gente volta a entender que, de fato, a gente está seguro quando o nosso prazer está no lugar certo. Quando o nosso tesouro,
estar no lugar certo, porque ali estará o nosso coração. Sim. E aí, a renúncia ela é muito difícil na hora, porque a carne sente, porque a gente está matando a carne, colocando Jesus no lugar certo da nossa vida, mas depois a gente sente aquela paz, porque nós sabemos que é como a palavra diz, aquilo que é de Deus vai trazer paz. E a gente vê depois o propósito do porquê a gente renunciou. Que na verdade foi só, mais uma vez, um pai amoroso cuidando do seu filho. Legal, Elívia. E às vezes quem assiste o Inicia, a peça, a apresentação, toda aquela... Porque é bonito, a apresentação de vocês é bonita, é profissional, né? A gente não está acostumado a ver isso todo dia, não é? Então impacta a gente, né? Pela preparação de vocês, pelas vestimentas, tem um nome, né? Pelo figurino, pelo figurino de vocês. Tudo isso impacta a gente, mas às vezes muita gente que está assistindo aquilo ali não percebe que por trás de todo aquele figurino tem vários corações em renúncia. Sim. Né? Carregando uma cruz, às vezes com saudade de casa, e com tantos e tantos desafios da missão, né? Que fazem parte da missão. Então é muito bom a gente estar comentando isso aqui, porque às vezes alguma jovem desse aqui vai assistir a gente aqui, para que já saibam que a gente servir a Deus vai nos requerer justamente isso, a submissão e obediência. Hoje foi uma palavra da Lívia lá, não foi? As pessoas precisam entender que a vida com Deus é submissão e obediência. Então, isso é muito forte. E quando a gente ouve do Senhor, né, a gente vai obedecer, né, mas sabe que tem um preço. E durante a caminhada a gente vai pagando esse preço, né? Vai sentir na carne, né? Vai sentir o peso, né? Às vezes da distância, até da casa, da saudade até do papai e da mamãe. Com certeza. Mas vale a pena. É por um propósito maior, é por algo maior, né? A gente vai vendo os processos de Deus, Deus fazendo, Deus trabalhando. Então, renúncia faz parte do processo, né? E nós precisamos obedecer o Senhor. Obedecer. É uma vida de renúncia e obediência. Essa parte da renúncia fala muito comigo. Porque, Gustavo. Sim, eu sou o Gustavo. Sou Da cidade de Águas Lindas de Águas Goiás. Lindas de Goiás. E essa parte da renúncia fala muito comigo, porque o que eu tô vivendo hoje, o Senhor falou comigo há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu tenho 24 anos, eu me converti aos 15, mas assim, eu nasci num lar cristão, mas o Senhor falou muito comigo, assim, que eu me converti, que eu iria para a área de missões e tudo mais, só que eu não entendi ainda a complexidade e o tamanho que é, né, esse chamado e fazer isso. E quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, eu falei assim, Senhor, já tinha entendido em Deus que era para fazer missão, falei, terminei a escola, vou fazer missão. Só que aí veio a pandemia, foi o ano assim realmente que tudo parou, e eu tinha o valor exato para poder tirar a minha carteira de motorista, e todo menino que faz 18 anos quer tirar a carteira e tudo mais. E aí a pandemia tudo parado. Só que aí abriu a oportunidade de fazer uma escola ministerial e de liderança do Dunamis, não sei se vocês conhecem. Sim. E era um ano de escola. E ali o Senhor falou, é isso que eu quero que você faça. E o valor que era para eu fazer era exatamente o valor da carteira. E ali foi a minha primeira renúncia. Glória a chamado. Deus. E ali o Senhor começou a falar comigo. E ele me confirmou que era para eu fazer. A escola durou mais ou menos um ano. Então eu falei, Senhor, se não é o ano de eu ir, então eu vou me preparar. É o ano de fato do preparo, de eu permanecer. E como foi importante, foi um divisor de águas para minha escola, porque ali o Senhor falou muitas coisas comigo. Eu tive uma preparação muito forte na questão emocional. O Senhor foi curando várias coisas que precisavam ser curadas. E foi me forjando a partir dali. Eu entendi também que era para fazer faculdade, porque uma pessoa que está no campo missionário, quanto mais ferramentas ela tiver, mais tempo ela consegue permanecer no campo. Então você ir para o campo missionário com o máximo de ferramentas que você puder, seja profissional, seja de cursos, como as meninas falaram, de preparação, tudo que você puder usar. O Senhor, ele não desperdiça nada, né? Como a gente sempre fala. Ele usa tudo e todas as coisas. A Wes até fala, né, que tipo, ele usa o que Deus falou com ela, que de fato ele vai usar ela por inteiro, né? Porque a gente entregou a nossa vida para o Senhor. Essa vida não é mais nossa. Então ele usa todas as coisas que nós temos e que nós somos para a glória dele. E ali o Senhor começou a ministrar no meu coração isso também. Eu fui fazer a faculdade de jornalismo. Eu me formei em 2024. E aí quando eu me formei, eu falei, Senhor, e agora? Será que agora vamos ir para a missão? Mas aí assim, o Senhor foi guiando as coisas. Eu tinha entendido que o Senhor agora me queria na área profissional, queria me usar ali. E aí, novamente, o Senhor falou, não, agora sim você vai pro integral. E ano passado, o Senhor falou realmente que ele ia começar a mover as coisas. E eu não imaginava fazer parte da NC
fazer parte de pregar o evangelho através da arte. Eu comecei meu contato com a arte foi escrevendo roteiros. Então, desde 2020 para cá, o Senhor foi me dando criatividade para isso. Então, eu fui criando peças na minha igreja mesmo. Algo assim que não parecia ser grandioso. E o Senhor falou assim, não, isso eu também vou usar para minha glória, o seu contato com a arte. E ali o Senhor foi me forjando também. E ano passado, quando a equipe foi na minha igreja, eles falaram, olha, vai abrir voluntariado e tudo mais. Meus pais já ficaram muito felizes. Falaram assim, quem sabe para você, né? Terminou aí. Meus pastores também. Aí eu falei, quem sabe? Aí eu me inscrevi também no último dia. No último dia da inscrição. No apagar das luzes. Todo mundo no último dia ali. Verdade. Eu fiz meus 2 vídeos e enviei pra companhia. E aí depois só eu falei, mãe, me inscrevi pra MC, eu passei. E aí agora é com vocês. Vou fazer entrevista com vocês, com o meu pastor. Que legal. E aí foi muito legal. E a gente tá aí nessa missão. Bacana, Gustavo. É bênção. Esse vídeo que vocês gravam pro Inicia é um contando o testemunho, né? Isso. E o outro artístico. O outro é artístico, é? Um vídeo do seu testemunho pessoal, de como você Uhum. encontrou Jesus, como ele te encontrou. E o outro artístico, na sua expressão de arte. Seja dança, teatro, cantando, não sei. Então vocês dançaram, foi? Todos vocês dançaram. Eu coloquei meu vídeo atuando lá no musical dele. Foi mesmo, foi? Foi. Poxa, aquilo... Teu foi dançando, foi? Olha só, rapaz, que coisa. E agora, vocês têm alguma pergunta pra eles aqui? Vamos ouvir esses jovens aí. Quem tem uma pergunta pra eles? Pode perguntar, aproveitem aí. Vontade. Tem, Marina, uma pergunta? Na verdade, assim, né? Fala aqui perto do meu É microfone. uma... Pode falar. É uma observação, né? Que Deus ele tem um chamado específico, né? Aqui na vida de vocês, dentro das artes, mas o processo, ele sempre é o mesmo, né? O que é mais interessante. Né? Deus, ele libera uma palavra sobre nós, ele nos dá uma direção e tem esse tempo da espera. Mas esse tempo da espera, ele não é para ficar parado, nem quieto, é para se preparar. Então, quando a gente vê a vida de alguém já florescendo, já ali atuando dentro da área que Deus chamou especificamente para fazer, ninguém viu, mas naquele tempo da espera, essa pessoa está se preparando. Então, às vezes, as pessoas voltam os seus olhos e dizem, como que aconteceu isso? Como é que fulano já tá desse jeito? Como é que ciclano já tá ali tão desenvolvido? Mas porque no tempo da espera, essa pessoa ela estava ali, no secreto, no oculto, se preparando dentro daquela palavra que Deus já liberou, né? Então já está se movimentando em fé. E é assim que a gente tem que andar, né? Se movendo em fé. A gente ainda não sabe totalmente o que vai acontecer lá adiante. Nós só temos uma palavra liberada, mas a gente já está se movendo em fé. E a fé sem ação, ela é morta, a Bíblia diz, né? Então, nesse período de preparação, de espera, a gente tem que estar se preparando. E é assim que a gente demonstra que realmente a gente está se movendo em fé. E a gente ouvindo aqui, um por um, um pouco do seu testemunho, e a gente vê que em todas essas vidas aqui, nesse período, né, da espera, todos estavam se preparando já dentro dessa direção que Deus já havia dado, né? Então a preparação glorifica a Deus. Com certeza. Ela glorifica a Deus. Né? Então, se você quer mesmo ser enviado, se você quer mesmo ser usado, se você quer mesmo atuar na obra de Deus, se prepare. Se prepare. Né? Se prepare. E tem outra coisa que é bom de a gente falar também. A gente não precisa estar 100% pronto para atuar. Né? Porque a gente vai aprendendo no caminho também. Sim. Né? Vamos atuando, vamos fazendo e Deus vai operando no caminho. Amém? Vai desenvolvendo. Vai mais desenvolvendo. ainda, né? A Lele vai fazer uma pergunta, dona Elisandra. Dá para ela o microfone. Toma aí, Elisandra. Boa tarde a todos vocês. Eu tenho uma pergunta que qual foi a maior confirmação assim de Deus para vocês, de Deus falar com vocês, de vocês esperarem? Porque a gente sempre pergunta, né? É isso, Deus, me dá uma confirmação. Faz alguém falar uma palavra comigo relacionada a esse assunto, porque eu quero que o Senhor me confirme. Porque muitas das vezes a gente tem medo de ser do nosso coração e não da vontade de Deus, como vocês falaram, né? Então eu queria saber qual foi ali o ponto, a confirmação que vocês falaram. Não, Deus quer que eu faça isso. Porque muitas vezes a gente tem medo de ser alguma coisa nossa, ou quando Deus nos confirma, a gente acha que é coisa da nossa cabeça só porque a gente quer muito aquilo. Muito bem, Lele. Pode começar você.
começar. Eu acho que muito do que já falou um pouquinho aqui, mas é muito a questão que quando o Senhor, ele fala, ele traz também não só a paz, mas ele também traz uma convicção, que é além do sentimento, sabe? Você vai sentir aquilo que você está sentindo, a sua vontade, aquilo que você deseja, mas existe algo que é superior a isso. É a convicção que só o Senhor, ele traz. É algo que... É claro que a gente pode fazer provas com Deus, nós podemos pedir para o Senhor confirmar, e isso é muito importante, porque isso é zelo, isso é cuidado mesmo com aquilo que é do Senhor. Então, Senhor, me confirma através de alguma coisa. E o Senhor, ele vai usando. Ao longo, enquanto a gente confia, a gente caminha também. E aí ele vai gerando no nosso coração convicção daquilo que ele quer que a gente de fato faça. Muitas vezes porque o sentimento ele passa, né? Ele é volátil. Então uma hora eu tô sentindo uma coisa, uma hora eu tô sentindo outra. Mas aquilo que é do Senhor, ele permanece. Aquilo que é do Senhor, ele é uma convicção firme que você pode confiar. Então mesmo que as coisas mudem, as situações mudem, os sentimentos mudem, aquilo que é do Senhor, ele permanece no nosso coração queimando. Então, nesse processo aí, mais ou menos de uns 10 anos, aquilo continua queimando no meu coração, só que de formas diferentes. Então, muitas vezes eu tava ali, Senhor, mas isso aqui não tá tão perto daquilo que o Senhor falou comigo. Mas era uma forma do Senhor estar gerando convicção no meu coração e não desperdiçando nada, de fato, né? Ele usa todas as coisas pra cooperar com aquilo que ele já falou um dia pra você. Sim, acho que a maior confirmação foi o que eu falei, né, do profeta que veio e falou. Mas eu acho que muito do que a gente pode ver, assim, nessa situação de, tipo assim, é uma coisa legítima, mas será que Deus tem pra mim? Muitas vezes a gente fica muito preso nisso, né? Tipo assim, nas respostas de Deus. Mas Deus em si, ele já é a resposta viva das coisas. Então, se tá na Bíblia, tipo assim, vão e preguem o evangelho, se prepare pra isso em paz e buscando a presença de Deus primeiro do que a realização. Busque mais viver a presença do que a realização das promessas. Porque daí, quando for o tempo certo, você vai ser enviada, sabe? Você vai viver o envio. Muitas vezes tem... eu sei que teve uma parte do meu processo que Deus não me enviou porque talvez eu fosse colocar o meu desejo pela realização de viver a missão primeiro do que querer buscar a presença. E muitas vezes a gente faz isso, sabe? Nossa, que legal que vai ser estar lá vivendo isso de Deus pra minha vida. Vivendo isso de Deus pra minha vida. Mas o que Deus quer viver com você agora? Porque se você estiver vivendo o que Deus tem pra você agora, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. E aí, chegar onde Deus quer que a gente chegue não depende das respostas que a gente tem. Depende apenas da gente querer viver com Ele todos os dias. E aí a gente vai chegar lá, sabe? Então, muitas vezes, Deus, Ele de fato, Ele não traz uma resposta porque a gente não precisa dela naquele momento. Se a gente não precisa dela, a gente precisa só buscar a presença. E aí, o que tiver que vir, vai vir. E aí, a gente descansar mesmo nessa verdade, que a presença, ela é mais necessária do que qualquer resposta. Se você precisar, ele vai trazer a resposta no tempo certo, na hora certa, sabe? Ei! Meu Deus! Uou! É isso. Eu acho que literalmente, você vai entender que você não consegue mais não fazer aquilo. Sabe? Mesmo eu estando na minha cidade, mesmo eu estando na minha igreja local, o Senhor queimou tanto, sabe? A confirmação no meu coração foi tão forte que mesmo lá dentro eu não conseguia mais não fazer aquilo que Ele tinha me chamado para fazer. Eu buscava projetos, eu reunia a galera, reunia os jovens, a gente vamos pra rua, vamos evangelizar, vamos nas escolas, vamos fazer essas coisas. Eu não ficava mais parado, porque aquilo já queimava muito no meu coração. E para mim foi uma das maiores confirmações. Foi realmente, eu não consegui mais não ficar parada, sabe? Eu ter que fazer aquilo, porque aquilo já vai te mover, sabe? A graça do Espírito Santo, ela é tão forte, porque aquilo já vai te mover. Você vai ter realmente a plena certeza, vai ter a convicção daquilo, sabe? A paz que vai vir sobre você, a confirmação vai ser tão, tão plena assim, que você vai ter a certeza. E para mim, um dia que foi muito, assim, muito forte mesmo, foi depois de uma oração que eu fiz com o Senhor, realmente uma oração bem, bem clara com o Senhor, colocando tudo na mesa, sabe? Conversa, Senhor, eu tô assim, eu tô sentindo isso, eu quero que o Senhor fale isso pra mim, esclareça isso, tudo. E aí eu fiz uma oração e falei, Deus,
eu quero sentir a dor das pessoas. Porque É importante, isso é eu bem. quero sentir a dor das pessoas, sabe? E aí eu chorei tudo. E aí, antes de eu acabar a oração, o Senhor, ele me levou a sentir, ele me mostrou a dor dos órfãos e das viúvas. Foi algo assim, uma das experiências mais assim poderosas que eu já tive com Deus. Eu tava orando e aí eu tava chorando e pedindo, falando, e o Senhor falou: "Peraí, tu quer sentir? Tu pediu, tá?" E aí eu comecei a sentir, sabe, uma dor tão absurda que você não acha que é uma dor na alma, sabe? Um grito de socorro, um pedido de socorro. E naquele momento o Senhor me mostrava muito, sabe? Órfãos e viúvas gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda, pessoas, sabe, em situação de vulnerabilidade, sabe, pessoas vulneráveis que precisavam de ajuda. E aí eu orei, eu senti aquela dor, eu senti muito, 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 e amém. Acabou, eu fui na rua. Quando eu fui na rua, eu não consegui mais enxergar uma pessoa que era morador de rua da mesma forma, sabe? Eu não consegui mais enxergar um dependente químico da mesma forma. Porque eu também consegui ver que eles merecem, sabe, o amor de Jesus. Nós não podemos ser tão egoístas que achar que o evangelho é só pra nós, sabe? Sabe, aquilo me bateu muito naquela hora. Falei, meu Deus, eu não posso ser tão egoísta a ponto de pensar que o evangelho é só pra mim. Essas pessoas, elas precisam do evangelho, elas precisam do Senhor. E aí, isso foi queimando mais ainda, ao ponto de eu não resistir, né? Mas, e só obedecer, e só ir. Sabe? Acho que você não vai mais conseguir mesmo não fazer. É uma força muito grande. É claro, vai ser claro para você. Você vai entender que é algo Flavinha, como eu tava falando para vocês ontem, né? Sobre a nossa vinda para cá também. Porque às vezes, Elisandra, às vezes a gente até já sabe que Deus já falou. E Deus já confirmou de novo, Deus confirmou mais uma vez, né? Mas o nosso coração às vezes endurece, né? Exatamente. Por causa do preço da renúncia. Exato. Né? Uhum. O preço da renúncia às vezes é muito alto, né? E aí a gente fica pedindo, deu mais uma confirmação. Acho que às vezes a gente não precisa da próxima confirmação. Não. A gente precisa tomar a posição, Exatamente. sabe? Precisa Tomar da a obediência, posição, né? sabe? Deus já falou, né? Eu sei que ele falou, né? Não é pecado a gente pedir confirmação, não é? Agora, eu acho que é complicado quando a gente pede confirmação, Deus confirma, e ainda tô aqui, mais uma, não. É hora de posicionar e partir. Fazer. E fazer, né? avante, né? Avante. Então, Respondeu a pergunta? Oh, glória a Deus. Alguém tem mais uma? Senão a gente vai partir pro final aqui. Mas eu tenho alguma coisa pra falar sobre isso também? Não, é basicamente o que os meninos falaram, mas Agora tu falaste uma rapidamente. coisinha assim, né? Que assim, a confirmação zona mesmo pra tu vir foi através da decisão do teu pai, não foi? Ah, A exatamente. bênção, né? A bênção do teu Sim, pai, né? Porque a gente entende que a palavra nos ensina sobre a autoridade. Sim. Que nós estamos sobre a autoridade do Senhor e das autoridades que Ele colocou sobre as Sim. nossas vidas. E quando foi para eu tomar a decisão, de fato, que ela falando sobre como saber se é de Deus ou não, eu corri para a palavra. Eu passei todo o tempo que o processo seletivo abriu, até as 2 horas, faltando para eu fazer a inscrição, eu passei orando ao Senhor. Eu corri para a palavra. E eu orava, ia para a palavra. Chorava, ia para a palavra. Tipo assim, Senhor, me confirma. Mas é aquilo, o Senhor, às vezes ele se cala porque ele já deu o comando. Né? E ele não vai falar outra coisa palavra tá dada, a não né? ser que a gente O não comando já passe foi por dado, aquele né? primeiro comando. Uhum. É como se nós não vamos passar para a segunda fase sem primeiro passar pela Conclui a primeira. primeira. Exatamente. E o Senhor ia falando e vinha a palavra que eu sabia que tinha paz no meu coração, que era para eu fazer a inscrição, que era para eu ir, só que eu ficava naquela que o Senhor falou, de tentar pedir confirmação. E a minha maior confirmação de fato veio do meu pai. Quando eu falei para os meus pais, o meu pai, ele não é cristão, então ele não entende o propósito da mesma forma que nós entendemos, que é um chamado de Deus, que o Senhor enviou. Sim. Ele não entende dessa forma. O que ele entendeu foi que, filha, você precisa viver as suas experiências, então vá. Né? Esse foi o jeito que ele entendeu e da visão dele. Mas eu vi ali um cuidado do Senhor, porque o meu pai jamais deixaria. Meu pai não deixaria que eu saísse de casa, meio que na incerteza, né, dele, e eu deixando a minha profissão de lado, pelo momento, pelo menos era o que eu pensava, né? Então, assim,
eu já esperava por um não, estava preparada para um não, e pelo contrário, ele foi o meu maior incentivador. Então não tem como não ser Deus nisso. É que nem nós estávamos conversando mais cedo. O Senhor, ele se move nos pequenos detalhes. Às vezes não são grandes milagres que o Senhor vai fazer, são os pequenos detalhes. E ali, debaixo da autoridade do meu pai, eu percebi que era um sim do Senhor. Era mais do que um sim do Senhor. Se ele estava dizendo quem... Era um milagre. Era um milagre, glória a Deus. Então, gente, está partindo para o final. Eu queria que vocês liberassem uma rápida palavra só para a gente despedir e deixar gravado aqui. O que vocês podem dizer para a igreja no Marajó, para os jovens que nos acompanham? Uma palavra aí para eles seguirem no caminho do Senhor. Vai lá, aquilo que Deus colocar no coração de vocês agora. Amém. O que o Senhor, ele tem falado muito ao meu coração. Desde quando nós começamos essa missão aqui, nós passamos pelo Maranhão e agora nós estamos no Pará, foi que as promessas, elas continuam de pé. O Senhor, desde quando eu saí da minha casa, o Senhor, ele cravou essa palavra no meu coração. Waissa, as promessas, elas continuam de pé. Porque muitas vezes, no decorrer da nossa caminhada, a gente acaba esquecendo das promessas que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Ou pior, às vezes o Senhor derrama promessas nas nossas vidas e nós as engavetamos. Nós deixamos elas, colocamos nas gavetas, fechamos e dizemos assim, olha, eu vou viver um novo tempo, depois eu vejo o que eu faço com essa promessa. Pelo fato de, no fundo, nós sermos covardes para viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Então, o que eu quero deixar nesse tempo, para esse lugar, para Salvaterra, para os nossos corações, é que o Senhor, ele já lançou as promessas e que nós possamos viver essas promessas. Sabe, o Senhor, ele colocou, como a palavra fala que nós somos corpo, cada um tem a sua função. Sim. Independente da sua função, o Senhor, ele quer que você use aquilo que ele te entregou, seja na arte, seja não sendo na arte, seja sendo... tendo o seu cotidiano, vivendo o seu dia a dia normal. O Senhor, ele quer te usar nisso. Porque, como a gente estava falando, o Senhor, ele não desperdiça nada. Então, deixe ser usado pelo Senhor. Ame aquilo que o Senhor ama. Faça aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Que nós sejamos corajosos e não preguiçosos para nos acomodarmos. Né? O Senhor, ele nos chama para viver esse algo novo. Então, viva aquilo que já foi liberado sobre a sua vida. Não guarde as promessas que o Senhor já liberou. Não guarde aquilo que o Senhor já te entregou. Mas viva e crendo, porque a palavra, ela é viva e eficaz. E se o Senhor liberou, ele quer que nós possamos andar com a palavra, né? Através da palavra. Amém. É uma palavra que sempre fala ao meu coração, desde o início do meu processo, em Êxodo, né? Lá quando o Senhor fala que ele escolheu Bezalel para que Bezalel pudesse preparar todas as coisas do tabernáculo, né? Para que ele fosse um instrumento nas mãos dele, para que ele pudesse fazer todos os artefatos do tabernáculo. Só que isso falou tanto comigo que eu fui pesquisar, eu fui dar uma estudada, e Bezalel, ele era só um jovem quando o Senhor falou isso com ele. E eu tenho certeza que Bezalel, ele tinha todas as suas inseguranças, né? Ele tinha todos os seus medos, todas as suas incertezas naquele momento. Só que algo que me marcou foi que ele se posicionou, né? Bezalel, ele se posicionou e obedeceu à ordem do Senhor, né? E diante disso, ele marcou a história, né? Ele foi responsável por fazer uma das coisas mais lindas que já existiu na história, que foi o tabernáculo, né? Tudo que existe de arte no tabernáculo foi produzido por Bezalel e sua equipe, né? O Senhor preparou, o Senhor capacitou, mas ele se posicionou. O Senhor poderia pegar qualquer outra pessoa, escolher qualquer outro, mas ele obedeceu a voz do Senhor, se posicionou e foi. Então, a mensagem que nós deixamos, né? É: se posicione. Né? Mesmo com medo, se posicione mesmo na insegurança, achando que você não consegue, achando que aquilo não é para você, se posicione diante daquilo que o Senhor já ordenou para que você pudesse fazer, porque quando você se posiciona, ele faz, ele trabalha, né? Amém. Ele vai lá e age. Posicione-se, essa é a palavra. É a palavra que me vem muito, que Deus está trabalhando também muito em mim desde que eu iniciei essa jornada na missão, é descansar.
Porque descansar, na verdade, de Eclesiastes 3, né? Que vai dizer que há um tempo para tudo debaixo do céu. Um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Até para descansar a gente precisa de Deus, porque nós somos orgulhosos demais para isso. A gente acha que a gente precisa estar o tempo todo ativo. A gente acha que o nosso jejum que move as coisas, a nossa oração que move as coisas, mas na verdade nosso jejum, a nossa oração é para mover e modificar a gente. Porque Deus, ele já é perfeito e as obras dele já estão prontas para nós, né? Então, a gente descansar nessa verdade, a gente aprender a descansar, que ele é soberano. A gente dizer para nós mesmos, para nossa alma, diga para sua própria alma que Deus é soberano para cumprir. Deus é soberano para fazer. Às vezes você já orou, você já jejuou, você já fez tudo, se preparou para tudo que Deus te entregou com relação à promessa. Então ele vai cumprir no tempo certo. Às vezes falta a gente descansar. Não foi à toa, né, que ele descansou, repousou no 7º dia da criação. Ele estava querendo passar uma mensagem. Às vezes é isso que falta pra gente viver as promessas de Deus. Porque cansado, ninguém consegue viver as coisas da melhor maneira. A gente não consegue nem enxergar as coisas como Deus gostaria que a gente enxergasse quando a gente tá cansado. Então, é realmente aprender a descansar. Aleluia. E quando a gente se deleita no Senhor, é isso que acontece. A gente descansa nele, a gente fica completo da paz dele, né? E aquilo que parecia tão grande já fica insignificante, porque estamos cheios da paz do Senhor. Aleluia. Tem uma palavra Gustavo. que me acompanha há muito tempo, que é: aqueles que olham para o Senhor, no seu rosto não será encontrado sombras de decepção. Isso é um salmo, né? E no seu rosto também estará radiante. E muitas vezes é o que o Senhor falou para mim, permanece olhando para mim, permanece, porque assim você não vai ser decepcionado. Muitas vezes a gente tá nesse tempo da espera, nesse tempo de preparação, ou então só esperando uma promessa acontecer, e muitas vezes a gente se desanima. Mas se a gente estiver olhando para o Senhor, se a gente não negociar o lugar secreto com Ele, a gente não vai ser desanimado. Ainda que as coisas mudem, ainda que as situações não saiam como a gente espera, a gente olhando para Ele, no nosso rosto vai estar alegre, nosso rosto vai estar radiante, porque a nossa força e a nossa alegria vem do Senhor. Então, minha palavra que eu deixo é: permaneça olhando para Ele, porque é a melhor coisa que a gente tem para fazer. Amém. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Ai, para ti. Mas é isso aí mesmo. Olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Gente, obrigado por esse bate-papo. Obrigada. Vocês são ótimos, a gente está muito feliz de ter recebido vocês. E isso aqui para ficar marcado, gravado, tá no Famor TV. E sempre que a gente ficar com saudade, vai lá e assiste de novo. Deus abençoe vocês. Deus os acompanhe na missão. Vocês vão chegar na linha final, vão cruzar a linha de chegada. E Deus vai ser glorificado na vida de vocês, através da vida de vocês. A gente, como família do amor, está muito feliz e contente, satisfeito no Senhor por tê-los recebido. Para nós é um prazer, tá bom? Amém. Deus abençoe toda a companhia, o Kaique, e que vocês possam voltar aqui mais vezes. Tá bom? A família do amor está de braços abertos para recebê-los sempre que quiserem, né? Então Deus abençoe, valeu, Deus abençoe. Até o próximo Famor TV. Corta! Foi bom, não foi, gente? Foi, nossa, Foi bom. Esse momento que a tela fica preto e branco e as letrinhas estão subindo e a gente está conversando. igual o jornal. Obrigado, viu? Que bacana, gente. É tão maravilhoso, né, a gente ouvir os testemunhos.